Pessoal, dando continuidade, então, vamos falar sobre a ação popular. A ação popular, ela, como eu falei, ela acaba sendo o exercício de um direito político, na medida em que, para você ajuizar a ação popular, você não tem que comprovar capacidade civil, você tem que comprovar uma capacidade política por meio da apresentação do título eleitoral, ou seja, você deve comprovar que você está em pleno gozo dos direitos políticos, né? É muito interessante essa perspectiva política da ação popular, né? Juntamente com, só para lembrar, a IPPL, né, Iniciativa Popular de Projeto de Lei, o referendo e o plebiscito, que são formas diretas do exercício do poder. Lembrando que as formas indiretas são por meio dos deputados federais, representantes do povo, né, e que isso constitui a chamada democracia semi-representativa, está no parágrafo único do artigo 1º. A ação popular, né, qual é o objetivo dela? Ela diz todo, né, todo cidadão é parte legítima para propor ação popular cujo objeto seja anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, né, que é um dos princípios da administração lá do caput do artigo 37, que é o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos partir da ideia, então, de que a ação popular não é uma ação ut singuli, como a ação do mandado de segurança, que vai tratar de um direito individual, a proteção de uma questão apenas individual. Não. A ação popular ela é uma ação ut universi, tanto que ela é gratuita, ela é isenta de custas, salvo comprovada má-fé. Então, ela é muito comum, assim, em cidades do interior, ser uma ação ajuizada por vereadores, né, naquele exercício que o Poder Legislativo tem, né, que além de legislar, o Poder Legislativo tem o dever constitucional de fiscalizar. Então, muitos vereadores, por exemplo, ajuizam ações populares em virtude de contratações irregulares por parte de prefeitos, etc. Então, ela é uma ação ut universi. Se ela é ut universi, ela não está tutelando um direito individual meu, mas tutelando um direito até transindividual, que é a moralidade da administração, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural. O problema é que, o que a Constituição percebeu? Se você utilizar a ação popular com finalidade política, que a gente sabe que acontece, às vezes um vereador da oposição está querendo ali pegar no pé de um prefeito, perseguir, né, sem motivo justo, aí ele vai ter a chamada má-fé e não vai ter isenção de custas, evidentemente ainda vai poder responder por litigância de má-fé. Mas o que a lei estabelece, né, o que o inciso 73 estabelece é que ela é isenta de custas, salvo comprovada má-fé. Bom, ao longo desses 16 anos que eu venho dando aula de constitucional e vendo provas de concurso, né, embora eu dê aula para graduação, como eu já te disse, eu já dei aula para concurso de vários tipos de concursos, já fiz concursos e tal, então já passei muito por isso. Eu tenho observado que, em relação à ação popular, eles gostam muito de pedir a questão da legitimidade. Primeiro, o fato de que ela é um exercício de um direito político, que torna essa ação diferente de todas as outras, todos os outros remédios constitucionais, né? E ela é um exercício de um direito político que não exige capacidade civil, mas capacidade política. Então, uma pessoa com 16 anos poderia ajuizar essa ação sem necessidade de assistência, né? Porque nós não estamos falando aqui da esfera do direito civil, a gente está falando da esfera do direito político, e com 16 anos ele já tem direito político, né? E uma outra questão é quem pode impetrar a ação popular, quem pode aforar essa ação. E aí tem aquelas pessoas que não vão poder, né? Quem que não vai poder? Ora, quem não vai poder é quem não é cidadão. E quem não é cidadão? Quem não é cidadão é quem não tem o pleno exercício de um direito político. Então, vamos começar de cara. A pessoa jurídica. Pessoa jurídica é ficção jurídica, né? A existência dela, inclusive, é justificada pela teoria da afirmativista da realidade das instituições jurídicas, né? Ela existe, mas tem que ser registrada. Ela é uma ficção, né? Então, não tem psiquismo. Se não tem psiquismo, não vai poder ajuizar a ação popular. Lembrando que, embora ela não tenha psiquismo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, né? O Supremo Tribunal Federal e o STJ. Além disso, além da pessoa jurídica, quem que não pode? O Ministério Público pode? Depende. O Ministério Público, enquanto instituição, não pode. Pode até assumir o polo ativo, né? Quando o cidadão desistiu e tal, mas ajuizar a ação, não. Mas o membro do Ministério Público, enquanto cidadão, sim. Então, depende aí da tônica que você vai imprimir. Além disso, os inelegíveis, aqueles que não são elegíveis, não têm direitos políticos,
não vão poder ajuizar a ação popular. Quem são eles? Os estrangeiros, lembrando que estrangeiros e apátridas também, né? E os conscritos, ou seja, aquelas pessoas que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, né? Durante aquele 1 ano ali, eles também não têm direitos políticos, portanto, não vão ter a legitimidade para ajuizar a ação popular, tá? Apátridas também, já falei. Quem mais não poderia? A pessoa que teve a suspensão dos direitos políticos também, né? O condenado por improbidade, o condenado né, a uma pena de caráter criminal transitada em julgado. Todas essas pessoas que não têm direitos políticos não terão direito de ajuizar a ação popular. Então, como são várias pessoas, as questões de concurso normalmente cingem-se a pedir esse tipo de situação, tá? Os bens jurídicos, né, que são protegidos pela ação popular também são bastante interessantes, né? Normalmente fala assim, anulação de um ato administrativo lesivo ao patrimônio, então é uma coisa muito ampla, mas também a moralidade administrativa. Isso foi muito interessante, porque pela primeira vez a Constituição Federal ela dilargou a possibilidade de anulação de um ato administrativo, porque anteriormente você tinha apenas a legalidade. Então, às vezes, por exemplo, o ato era legal porque era previsto em lei, mas era um ato imoral, né? A pessoa está ali, como a gente diz, né, atuando ao arrepio da legislação, né, ao arrepio da lei. Então, em muitas situações, o ato era legal porque ele, de forma, digamos, objetiva, ele se subsumia a uma legislação permissiva, mas ele era um ato imoral, né? Por exemplo, você pode, vamos imaginar que é um exemplo exagerado, você pode adquirir um carro, né, de transporte do prefeito até no valor de R$ 300 mil. Tá? A legislação está ali, mas a legislação é de certa forma, indevida, porque o município é muito humilde. Então, eu poderia, por exemplo, comprar um carro de 50, daria. E o cara vai comprar um carro de 300. Seria uma questão legal, porém imoral. Só que antes do princípio da moralidade, que foi esculpido lá no caput do artigo 37, eu não tinha essa possibilidade. Com a moralidade, que veio no artigo 37 e foi mencionada aqui no inciso 73 da ação popular, eu já passo a ter a possibilidade de dizer o seguinte, não, o ato é legal, tudo bem, está previsto em lei, mas ele é imoral administrativamente falando. E eu tenho um novo paradigma de anulabilidade de atos administrativos. De forma que hoje, o que a gente diz? Que nós temos uma legalidade em sentido amplo, que contém a legalidade em sentido estrito, que é essa que a gente sabe, que é a adequação à lei, e a moralidade. Então, hoje a gente fala da legalidade num aspecto mais amplo por conta da previsão pela Constituição da moralidade como um novo paradigma a ser observado, né, para a atuação da administração pública. Então, eu posso anular um ato administrativo com a ação popular que seja apenas imoral administrativamente falando. Tá? Também tem a questão do meio ambiente, patrimônio histórico e patrimônio cultural. Olha, nós temos também uma ação muito semelhante a essa, que é a ação civil pública, que é um dos instrumentos que o Ministério Público tem, não é exclusivo do Ministério Público, pessoas jurídicas também podem, associações pré-constituídas há mais de 1 ano, né, tá lá, né, tem a lei específica, mas a ação popular, ela tem uma similitude muito grande com a ação civil pública. A diferença são os legitimados, né, que a ação popular é o cidadão, e a ação civil pública vai ser o Ministério Público, pessoas jurídicas, etc. Tá? Mas o objeto dessas duas ações é bem semelhante, ok? Vamos falar agora do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação muito interessante, não sei se você sabe, mas foi uma invenção brasileira, né? Foi criada pela doutrina do ministro Pedro Lessa e do Rui Barbosa, quando advogavam no Supremo Tribunal Federal. Ela foi uma ação tipicamente brasileira, eu já fiz alguns trabalhos sobre mandado de segurança, e uma ação que foi, inclusive, copiada por vários países, né? Argentina, Chile, vários olharam o nosso modelo, só com observação, né? O mandado de segurança, ele tem por finalidade proteger o direito líquido e certo contra abuso de poder ou ilegalidade, né? O mandado de segurança também ele pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Preventivo é aquela tutela preventiva mesmo, né? Eu ainda não tenho uma lesão, mas eu tenho uma ameaça de lesão ao direito líquido e certo, e através de uma decisão liminar eu posso me precaver, né, de essa ameaça se tornar real, né? E o que é o direito líquido e certo, pessoal? Você tem que entender o seguinte, o direito líquido e certo não é aquele direito inquestionável, porque eu vejo muitos alunos dizendo isso, o direito líquido e certo é aquele direito sobre o qual não existe nenhuma dúvida. Não, se não existe nenhuma dúvida, não precisa nem julgar o mandado de segurança, né? Já é procedente. Se o direito líquido e certo fosse um direito inquestionável, nós nunca teríamos um mandado de segurança improcedente, concorda? Não é isso.
O direito líquido e certo é um direito amparado num fato que dispensa qualquer tipo de prova. Por quê? Uma das exigências do mandado de segurança é a chamada prova documental prima facie, ou seja, eu já tenho que impetrar um mandado de segurança com a prova do fato já, o cara fez concurso, foi aprovado, não foi anulado, não foi nomeado, eu tenho tudo aquilo ali prima facie para o juiz. Eu não tenho dilação probatória, não tenho possibilidade de ficar criando, em via de regra, prova oral, etc. Por isso que é direito líquido e certo, tá? E aí eu vou impetrar contra quem? Contra uma autoridade pública ou quem lhe faz, às vezes. E ele é um remédio residual. Por quê? Porque a Constituição, eu não sei se você vai também lembrar, nós temos uma doutrina chamada Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, que eu disse para você agora. O mandado de segurança foi uma ação criada pelo direito brasileiro. E ele servia para, ele foi, de certa forma, entre aspas, engordando, porque o Rui Barbosa e o Pedro Lessa como ministro, eles usavam o mandado de segurança para várias questões. Então, o objeto do mandado de segurança foi ficando muito grande, até para a liberdade do direito de ir e vir de um servidor, ou o direito de informação, se usava o mandado de segurança. De forma que o conteúdo dele, a possibilidade de resolver, né, situações dele, ficou tão elastecido que quando chegou num determinado momento, nós tivemos que tirar dali a liberdade de ir e vir, que foi para o habeas corpus, e a liberdade de o conhecimento sobre informações, que foi para o habeas data. Então, hoje, o mandado de segurança ele protege o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, porque nós tivemos que abrir essas duas ações, cada uma para tutelar um direito específico, e o mandado de segurança ficou com a questão residual. O mandado de segurança ele tem essa característica de ser uma ação residual. Ele pode ser individual ou pode ser coletivo, né? Quando ele é coletivo, a legitimidade, é importante que você guarde isso, né? É partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical e entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. É o requisito da pré-constituição. Quando ele for um habeas corpus coletivo. Lembrando que, em relação às associações, se for mandado de segurança para a proteção de interesses dos associados, ainda que os associados não tenham autorizado a associação em ajuizar o mandado de segurança, a doutrina e a jurisprudência entendem que é possível que seja ajuizada essa ação, ainda que não haja essa autorização. Ela tem uma característica muito importante também, que é o prazo, né, de 120 dias, esse prazo é de decadência, contado a partir do ato lesivo, prazo decadencial de 120 dias. Infelizmente, pessoal, a gente tem que memorizar essas coisas. Lá pode falar que é prazo de prescrição. Por que não é prescrição? Porque para você ajuizar uma ação é um direito potestativo. Se é direito potestativo, é prazo de decadência. Eu exerço ou não, eu ajuizo ou não o mandado de segurança. Não é um prazo prescricional. Prescricional vai ser prazo quando eu tenho que pedir uma pretensão, né? Ele é relativo a uma pretensão. Eu vou juizar uma ação para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Aqui não é um direito potestativo. Então, o prazo é de decadência, tá? Aqui, né, só para uma dica, né, que está aqui no meu roteiro, nem razão da liquidez e da certeza do direito, tem que ser prova documental pré-constituída, não admite produção de provas. Como eu falei, né, não admite produção de prova porque a prova é pré-constituída. O direito líquido certo, de novo, dizendo aqui, é um direito baseado numa situação de fato já provada. Eu quero lá questionar uma questão de concurso. Eu já mostro que o candidato fez concurso, que ele foi aprovado. Eu vou só mostrando os documentos do juiz, que ele foi aprovado, que ele não foi nomeado, logo depois foi contratado um cargo semelhante, que isso é ilegal. Eu já comprovo isso no bojo do mandado de segurança, tá? Então, tem essa questão. E agora a gente poderia passar para resolver alguns exercícios aqui relevantes dentro da nossa matéria. Porque aí a gente já está aqui, eu estou verificando aqui que a gente está já andando bem em relação ao seu edital. Só uma questão aqui que fala, né, direitos e garantias fundamentais. Pode ser que apareça também para a gente a diferença entre direitos e garantias. Isso aí também é uma coisa bem tranquila. A diferença entre direitos e garantias é o seguinte: a arquitetura do artigo 5º foi feita da seguinte forma: a Constituição ela vai estabelecer alguns direitos, algumas liberdades que nós temos, mas ela já antevendo que, ainda que prevendo uma liberdade, pode ser que o Estado não respeite essa liberdade, eu tenho que criar também garantias. Então, toda a arquitetura foi feita da seguinte forma. Por exemplo, através de uma norma declaratória, eu digo que você tem o direito de ir e vir. Está lá no artigo 5º
inciso 15 da Constituição, o direito de ir e vir, e permanecer, etc., exceto quando algumas situações que podem ser, que pode haver umas restrições em relação a bens, né, levar para o exterior, trazer para cá, necessidade de passaporte, isso não importa, mas a gente tem o direito de vir e permanecer. Ora, mas o que vai acontecer se o Estado não respeita esse meu direito? Se eu for, por exemplo, preso de forma ilegal, aí eu tenho a garantia do habeas corpus no inciso 68. Então, quando nós estivermos lendo a Constituição e quando virmos, por exemplo, a redação do artigo 5º, inciso 15, eu já tenho que correlacionar direto com 68. Eu tenho, então, uma norma declaratória, que é a norma do artigo 5º, me dando o direito de ir e vir, e eu pulo lá para 68, eu tenho uma norma assecuratória, uma garantia a ser utilizada quando o Estado não me reconhece esse direito. Então, toda a arquitetura do artigo 5º foi feita dessa forma, porque de nada adianta eu te dar um direito, mas eu não te dar um mecanismo de exercer o seu direito em caso de inobservância. Então, nisso a Constituição foi muito sábia. A mesma coisa ela fez, ela te deu o direito de informações, de acesso às suas informações. Nós temos o direito de acessar nossas informações, até por conta do princípio da publicidade. Mas se eu não tenho acesso a essa informação, eu tenho que ter o habeas data como uma garantia para acessar essas informações. Então, o próprio Rui Barbosa tinha uma lição dizendo o seguinte: qual a diferença entre direitos e garantias? Que direitos são veiculados em normas declaratórias, e as garantias são veiculadas em normas assecuratórias, e ambas estão dentro dessa arquitetura do artigo 5º. A maior garantia que nós temos, se você quiser saber, é o acesso à justiça. Por quê? O acesso à justiça garante todas as outras. O que diz no artigo 5º, 35? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, qualquer tipo de lesão ou ameaça a um direito, ou seja, já aqui, de certa forma, reconhecendo, validando a chamada tutela inibitória, qualquer tipo de questão posso levar ao Poder Judiciário, ainda que eu não tenha razão, né, que é o princípio da ação. Para eu ajuizar uma ação, lá com base na teoria da asserção, lá do Código de Processo Civil, de 15, o juiz já acredita ali nas minhas alegações e me dá o direito de ação, em que pese, no final, ele possa não me reconhecer o direito material. Então, é uma grande garantia que nós temos, é a maior garantia de que qualquer tipo de lesão a direito eu tenho o Poder Judiciário como uma via para sanar essas irregularidades, né? E aí a gente tem vários outros tipos de garantia de caráter processual, né, contraditório, ampla defesa, proibição do juiz natural, aliás, proibição de tribunais de exceção, o princípio do juiz natural, e temos também garantias de caráter penal, né, o indúbio pro réu, a irretroatividade da lei penal em malaparte. A gente tem um conjunto de garantias também que, somadas, vão constituir esse grande patrimônio jurídico que está estatuído no artigo 5º da nossa Constituição. Só lembrando, né, que essa relação também dos direitos do artigo 5º, ela não se cinge apenas ao artigo 5º, né? O parágrafo 2º, que é uma norma de extensão, vai dizer que outros direitos individuais e coletivos podem ser encontrados em outras paragens da própria Constituição. Se a gente for lá para a parte tributária, nós temos o direito de não sermos cobrados em relação a algum tributo que não tiver previsto em lei. Princípio da legalidade. Isso é um direito individual e coletivo, mas que não está no artigo 5º, mas que entra no rol do artigo 5º pela norma de extensão do parágrafo 2º. E também a questão dos pactos internacionais, os tratados internacionais. Os tratados internacionais, eles entram no direito, se forem sobre direitos humanos e forem aprovados como emendas funcionais, ou seja, nas duas casas, em 2 turnos, né, obtendo esses 3/5, eles têm valor de norma constitucional. Né? Então, os tratados internacionais também podem veicular direitos individuais e coletivos. Né? Foi uma das alterações que vieram com a emenda constitucional 45. Vamos então para os exercícios. Deixa eu ver aqui se não vai faltar nada para falar para vocês. Não, tranquilo. Vamos para os exercícios. Todos eles foram tirados de concursos públicos, pessoal. E aí está falando aqui de direitos políticos, nacionalidade, que a gente abordou várias coisas na nossa aula 2, né? Então eu peguei aqui 5 exercícios só para a gente treinar e eu trocar uma ideia com vocês aqui de como eu gosto de fazer questão de múltipla escolha. Tem dado certo, eu vou reiterar minha dica. Peguem um livro e façam questões, né? Aqueles livros que têm resposta, façam as questões assim, incansavelmente. Tá? Eu lembro que na minha época, se você me permite uma dica, na época que eu passei no meu segundo concurso de cartório, eu fazia 100 questões por dia, né, para fazer a primeira etapa.
100 questões por dia. Ou seja, exatamente a quantidade de questões que eu ia fazer na minha prova. Né? Então, assim, treinava, ficava bem condicionado e acabou dando certo e vai dar certo para você também. Deixa eu aqui só compartilhar a tela para a gente poder ir para os exercícios. Vamos lá. Sobre o alistamento e o voto, é correto afirmar. Eu gosto assim, pessoal, aprendi com um professor, Wander Garcia. Eu sempre leio, que a gente está vendo que o comando da questão é pequeno, mas leia 2 vezes para você dar tempo para sua mente entender sobre o que é o negócio. Né? Então, aqui é sobre o alistamento e o voto, ou seja, ele está querendo que eu fale sobre direitos políticos. E aí ele fala, é correto. Sempre quando tinha isso aqui na questão, eu grifava, colocava assim, circulava, escrevia correto para não ter o erro de ficar, né, marcando coisa errada. Correto, ele quer acerta, né? Então, vamos falar sobre o alistamento, sobre o voto. Trata-se de direitos sociais. De cara já errou, né? Não é direito social, é direito político, público e subjetivo que não podem ser exercidos por conscritos. Não? Confundiu tudo. Letra B. São facultativos para os maiores de 16 anos. Facultativos para os maiores de 16 anos, sim, e menores de 18. E menores de 70, lógico que não, né? Menores de 70, menores de 18, desde que brasileiros naturalizados, embolou tudo. São obrigatórios para todos os brasileiros, ok? Salvo os menores de 18 anos, ok? Os maiores de 70 e os analfabetos, ok? Né? Então, isso aqui era mais a gente saber aquela regrinha simples ali da Constituição. Letra D, os analfabetos, os maiores de 70 e os estrangeiros podem optar em se alistar, não. Só que, ó, estrangeiro não pode exercer direito político, então está errado. Resposta, letra C. Questão nível fácil. Tem legitimidade para ajuizar a ação popular, viu? Aquela mesma questão que eu falei, né? O estrangeiro, né? Não precisa nem continuar lendo, né? O estrangeiro não tem, porque a ação popular é exercício de direito político, o estrangeiro não tem direito político, então está fora essa questão. O brasileiro naturalizado. Gente, brasileiro naturalizado é brasileiro. Ah, o cara é francês naturalizado brasileiro. Então ele é brasileiro, né? Então cuidado com isso. Ah, o estrangeiro naturalizado. Então ele não é estrangeiro. Então, o brasileiro naturalizado pode, sim, que esteja no gozo dos seus direitos políticos, tranquilo, letra B. Né? O brasileiro nato maior de 18 anos não tem, pode ser menor, pode ser um menor com 16 anos, por exemplo. Ainda que não esteja no gozo dos direitos políticos, claro que não, é direito político, tem que mostrar lá o título eleitoral. A pessoa jurídica constituída sob as leis do Brasil há mais de um ano, não, está querendo confundir com a ação civil pública. Lembra que eu falei que elas têm uma relação, ação popular e ação civil pública? A ação civil pública é que pode, pessoa jurídica constituída sob as leis do Brasil há mais de um ano, e não é constituída sob as leis do Brasil, não. É uma ação, pessoa jurídica, né, aqui brasileira, com o requisito da pré-constituição. Aqui um tema que eu não abordei com vocês, mas eu falo um pouquinho aqui, que é importante, a inviolabilidade domiciliar. Artigo 5º, inciso 11, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nada podendo penetrar, a não ser com consentimento do morador, ou então, desastre, socorro ou determinação judicial durante o dia. Né? Mas basicamente é isso aí. E o conceito de casa é um conceito elastecido que pega qualquer compartimento habitado e esse inciso é baseado numa regra do My Home is My Castle, a minha casa é o meu castelo. Então, ingressa em uma casa sem consentimento do morador, sem consentimento. Então, porque se ele consentiu, acabou, né? Sem consentimento. Será lícito ser, olha que beleza, para prestar socorro ainda que de noite. Claro, a gente não vai saber a hora que alguém vai estar em perigo a ponto de necessitar de uma prestação de socorro. Então, ainda que de noite. Por determinação judicial, ainda que de noite. Não, ainda que de noite não. Vai ser só durante o dia, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Isso é feito para que haja uma possibilidade maior de fiscalização, se não há nenhum tipo de abuso por parte dos membros do Poder Judiciário. Para cumprir mandado de prisão expedido mediante ordem policial, aí aqui é aquele negócio, né? Sabe que você está cansado, já fez 90 questões, faltam 10 ainda, é ordem policial, não, ordem judicial, desde que durante o dia. Pode parecer uma bobeira, porque aqui agora a gente está preparado para fazer questão. Mas na hora de um cansaço, é por isso que é interessante ler com muita atenção e muito foco. Para proceder à condução forçada de testemunha em inquérito policial, por ordem policial, não. Desde durante também não. Só nas hipóteses do artigo 5º, inciso 11. Um ato lesivo a direito líquido e certo, a nomeação em concurso público, seguindo-se a estrita observância da ordem classificatória, será impugnado por mandado de segurança. É clássico, né, pessoal? Habeas data não, porque é direito de informação. Mandado de injunção não, porque é na hipótese de inércia legislativa para exercer um direito relativo à nacionalidade, soberania e tal.
Ação popular também porque é UTI Universe, é mandado de segurança. Só para a gente lembrar uma coisa, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele entende que a pessoa aprovada dentro do número de vagas que foi estabelecido tem direito público subjetivo à nomeação, tá? Foi uma mudança de entendimento do STF sobre concurso, porque antes ele dizia que tinha apenas expectativa de direito. Hoje se fala lá, tem 100 vagas, eu passei em 90, 90, eu tenho direito público subjetivo à nomeação, tá? O que pode acontecer? Ele vai nomear 89 pessoas, né? E aí vence lá o concurso, né? O concurso pode ter até 2 anos prorrogável por mais 2. Vamos imaginar que ele fosse de 2 anos prorrogado por 2, 4. Aí fala, não vou chamar o 90º não, porque o concurso venceu. E no dia seguinte ou no mês seguinte ele contrata alguém para exercer aquela atividade, isso aí é um caso de ilegalidade a ser sancionado por mandado de segurança. Última questão, assinale a opção correta. Nenhum brasileiro pode ser extraditado. Não. O naturalizado pode ser extraditado. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Lembrando que os estrangeiros podem ser extraditados se houver tratado internacional e houver comutação de pena, se for o caso, mas em crime político ou de opinião, ele não será extraditado. Atos de improbidade administrativa acarretam perda de direitos políticos. Não, acarreta suspensão. Como é que eu vou saber isso? Infelizmente, memorizando mesmo. Como um dos efeitos da condenação penal tem uma perda de direitos políticos. Não, temos a suspensão. Ele, no período em que ele está cumprindo a pena criminal, ele vai ter a suspensão dos direitos políticos. Letra D, o analfabeto não possui capacidade eleitoral passiva, exatamente. A passiva não, a ativa ele tem, é facultativo, mas ele tem. A passiva não, para ele ser eleito como representante, né, e vai exercer um mandato popular, ele tem que saber, pelo menos, escrever uma pequena redação. Antes era só escrever o nome, hoje eu vou escrever uma pequena redação que tem um sentido e tal. Então, o analfabeto não possui capacidade eleitoral passiva, ou seja, ele não tem direito político, direito político no sentido de ser eleito como um candidato, né, exercer cargos públicos, mas ele pode exercer o direito de votar, né, de forma facultativa, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha preparado então para gente, para hoje. E vamos dando continuidade aí ao nosso curso. Na aula 3, que eu já estou preparando aqui com o maior carinho, a gente vai falar sobre o controle de constitucionalidade, organização do Estado, né, organização dos poderes e tal. Acredito que a gente está indo bem, pegando muita coisa, mas depende muito de você também, de ler os livros, ler os resumos, fazer muita questão de múltipla escolha. Lembre-se de mim, eu fazia 100 questões por dia. Só para você ter ideia, tem um livro lá que são 2.800 questões. Estou falando do ano de 2015, tá? São 2.400 questões. Eu fiz esse livro 2 vezes antes da prova aqui de Minas Gerais. Para quê? Para não ter risco de não passar. E deu certo. Então, não acredite em fórmula milagrosa. Você só vai passar se você treinar bastante. Agora, se você treinar bastante, com certeza você passa. Tá bem? E no que depender aqui da gente, nós estamos à sua disposição. Nos encontramos, então, na aula 3. Um abraço, bons estudos.